Bom, falar agora, só para finalizar um pouco da parte hidrológica, que é importante, que é a parte externa da via, que também vai colaborar para o seu estudo. Eu copiei esse mapa só para falar um pouco da divisão de bacias, o que é basicamente, essencialmente uma bacia hidrográfica. Ela é uma área de drenagem, ou seja, tudo que cai nessa área vai ser drenado para algum lugar. Esse lugar é chamado de exutório, no, digamos, como termo técnico, que é aonde tudo isso vai ser levado. Por exemplo, se eu pegar esse ponto aqui como exutório, esse aqui, eu vou ver qual área está drenando para esse lugar aqui. Então, se você for ver, eu tenho a minha topografia aqui, que ela está descendo para cá, ou seja, ela está descendo para esse ponto mesmo. E a gente vai ter um ponto alto bem aqui, certo? Qual caminho a água faz? Ela vai perpendicular à cota de nível. Então, por exemplo, eu estou aqui com a cota. A minha água aqui está vindo para cá. A minha dessa parte aqui, ó, tá vindo pra cá, aqui pra cá, entendeu? Ela forma um ângulo de 90 graus com a cota de nível. A água, basicamente, a queda da água. E a água sempre vai achar o caminho mais fácil. Então, como que a gente vai definir a área da bacia? A gente vai pegar o ponto alto, da onde está vindo tudo isso, e vai traçar achando a perpendicularidade dela. Aqui eu já tenho um pouco mais de prática nisso, mas vai ficar algo parecido assim, ó. Aí, deixa eu ver. Tá vendo que tipo aqui, ó, dá pra gente ver nosso curso de captação. Essencialmente um rio. Opa, será que eu peguei certo? Peguei. Basicamente isso. Não tá essencialmente certo, mas é basicamente isso que faz. Que existem ajustes finos que são feitos, sabe? Mas a nossa bacia tá desenhada. O que quer dizer? Que cada gota de chuva que cair nessa área aqui vai ser captada por esse ponto. Então, tipo assim, tudo que cair aqui vai virar vazão. Depois eu explico esse conceito que é mais coisa técnica, que é tipo volume por tempo, mas depois a gente entra nas fórmulas. Mas, tipo assim, cada gota de chuva que tem aqui vai ser evacuada para cá. Vamos supor que a sua rodovia passe por aqui, certo? Nesse ponto aqui vai ter aquele tipo de captação que eu falei, que dependendo da vazão pode ser só um bueiro de grade para pegar essa captação e jogar para outro lado, ou pode ser um bueiro de talveg, de rio, onde tipo, passa realmente um curso d'água e você tem que fazer alguma coisa para deter essa água. Essencialmente é isso. Por que a hidrologia é importante nesses casos? Porque você precisa ter uma previsão do que vai passar por esse bueiro. Isso aqui. Nessa parte aqui. Eu preciso saber o quanto de água vai passar para eu dimensionar o dispositivo daqui, por exemplo. Além de saber qual previsão você tem que usar para a água que cai aqui. Certo? Cada área, então, agora falando um pouco mais da chuva e do que da delimitação de bacias, existe, eu não sei se você já ouviu falar do termo, tipo, choveu tantos milímetros. O que é esses milímetros? Esse milímetro é lâmina d'água. Então, tipo assim, choveu 200 milímetros. Quer dizer que para cada metro quadrado de área,
choveu o equivalente a uma lâmina de 200 milímetros. Ou 0,200? 0,2 metros. Quando você tem essa área de contribuição, você consegue achar o volume que choveu nessa bacia, tipo, o volume que foi captado nessa chuva. Então, por exemplo, se eu tenho uma área de 14 quilômetros quadrados e eu tenho a minha lâmina d'água, eu converto tudo para metro e vou achar um valor em metro cúbico multiplicando os dois. Depois você me pergunta isso direito. Mas é basicamente isso que acontece. Só que eu não posso simplesmente fazer o meu estudo com dados do mês passado, por exemplo. Porque, como se sabe, não se chove o mesmo tanto todo ano. Então existem dados hidrológicos para várias regiões. Se você entrar no site da ANA, o Hidroweb, acho que é isso. Você tem todos os dados de chuva do estado, não sei se é do Brasil ou do estado de São Paulo, mas provavelmente é do Brasil, com esses pontos. Por exemplo, eu tenho uma estação não é uma estação meteorológica, é um medidor de chuva aqui, ó, por exemplo. Ele vai pegar uma certa área, digamos assim. Não é uma área assim tão grande. Depois tem jeitos de descobrir isso, mas, por exemplo, esse aqui vai me dizer o quanto choveu aqui. Mas eu posso aplicar para essa área porque topografia, altitude, temperatura é quase a mesma coisa. Então eu posso usar esses dados. São dados de tipo 50 anos. Existem uns menos, existem uns mais. E os mais antigos possuem equações de chuva. Quando chove, vou ter que. Eu não queria me aprofundar, mas para falar sobre essa fórmula é meio complicado, só para você saber como que é. As pessoas descobrem. Existem coisas, quer dizer, existe um valor chamado tempo de retorno, que é uma probabilidade dessa chuva acontecer. Esse tempo de retorno é importante para você saber com que dimensão você tem que, com que noção você tem que dimensionar o seu sistema. Porque, por exemplo, existem chuvas fracas, existem chuvas fortes. Essas chuvas fortes demoram mais tempo para acontecer, tem uma probabilidade menor de acontecer do que chuvas fracas. Então a gente tem que estar sempre calculando para piores situações. Só que eu não posso usar uma probabilidade tão baixa, tipo uma chuva de 200 anos, com tempo de recorrência de 200 anos, que não vai ser efetivo. Vou estar hiperdimensionando o meu sistema para uma coisa que não vai acontecer. E acaba ficando caro. Então, algumas empresas, tipo o DENIT, eles estimulam um tempo de retorno que a gente vai usar. Geralmente, esse tempo de retorno é de uns 20, 50 anos, depende da estrutura. Mas o que é o tempo de retorno? Ele é um jeito de você explicar a probabilidade. A probabilidade de um evento acontecer é igual a 1 sobre o tempo de retorno. Aí você descobre, tipo, 20% chance de acontecer. A fórmula é basicamente essa. Mas E, além do tempo de retorno, existe o tempo de concentração. O que é esse tempo de concentração? Começou a chover. Quanto tempo demora para essa chuva evidentemente virar vazão, ou seja, ser captado? É o tempo que toda essa água que caiu aqui chega aqui. Quer dizer, toda a bacia tem que estar contribuindo. Porque, convenhamos,
A água que chega aqui vai chegar mais rápido nesse ponto, e a água que chega aqui vai demorar um pouco mais, certo? Então a gente tem que usar o tempo que existe para toda a bacia, todos os pontos estarem influenciando, eu tava mexendo a mão aqui, estarem influenciando nesse ponto aqui, certo? Então é o tempo de retorno, tempo de concentração, TC. Eu não quero me aprofundar muito, mas são termos que você precisa saber para... E daí, usando essas duas variáveis, você vai jogar numa fórmula que esse ponto produziu. Essa estação aqui, com todos os dados, ela consegue identificar qual vai ser a vazão, quer dizer, a chuva que você vai ter, ele dá em milímetros, eu acho. O resultado dá em milímetros, porque tudo na hidráulica é... Eu sempre esqueço essa palavra, meu Deus do céu. Nunca é uma fórmula exata, é sempre com dados. Então você joga tipo quilômetro por minuto vai dar em hora. Basicamente todas as fórmulas da hidráulica são assim. Então você vai jogar esses dois fatores da sua bacia no... Isso é estudado e tudo mais. Você vai jogar na sua bacia e você vai ter tipo um valor, 1.200 milímetros, por exemplo. Na situação que você quer chegar, vai chover 1.200 milímetros. Você vai calcular a vazão até esse ponto aqui, que é onde vai ter a sua captação. E daí você vai falar... Vai ver qual é a vazão que vai passar por esse trecho e você vai dimensionar seu dispositivo. Fora isso, você vai usar essa chuva para calcular as áreas de contribuição que eu expliquei na outra aula sobre as áreas de influência dos seus dispositivos e ver se o comprimento aguenta, certo? Já que eu não expliquei nas outras, eu vou explicar aqui o que significa vazão, que são dois fatores básicos da hidráulica, que é a vazão e a velocidade. A vazão é a quantidade de água que passa por um determinado tempo. Por exemplo, eu tenho uma canaleta aqui, eu vou apagar isso aqui. Estou me estendendo demais, mas eu acho que é importante falar disso. Que na hidráulica existem... Eita, eu posso apagar a imagem! Gente do céu, que coisa nova. Holy! Mas então, tipo assim, eu tenho uma canaleta, digamos. Canaleta, vamos desenhar uma canaleta. Aqui. Ela tem um certo... Nossa, tem uma certa distância. Aí eu vou ter... Pera. Ah, tá. Eu vou ter uma velocidade passando, que a gente não precisa saber digamos, a largura disso aqui pra saber que tem uma velocidade. A gente não precisa saber a largura disso pra saber qual vazão tá passando por essa seção. Existe uma fórmula chamada equação da continuidade, que ela diz que Q, que é a vazão, é igual a velocidade vezes a área. Então, por exemplo, eu calculo a velocidade, que é simplesmente a largura, né? Dividido pelo tempo que ela demora para passar. Então é fácil de você descobrir. Existem fórmulas para calcular isso. Geralmente em canal assim é... Como é o nome? Manning. A equação de Manning. Chesi Manning, na verdade. Aí você acha a velocidade, multiplica pela área, você tem a vazão. Basicamente isso. Aí você, tendo a chuva que vai cair sobre isso, você vai fazer várias verificações para ver se isso aqui aguenta ou não. Só sendo bem rápida nisso. É assim que você vai fazer alguns cálculos. Beleza? Acho que de hidrologia... Qualquer dúvida, só me perguntar depois. Falou!